oficina onde começamos a montar móveis, depois a oficina passou para ser pequena fábrica, depois a fábrica maior, se desenvolvendo e... O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que hoje não acreditam que o Holocausto tenha acontecido? Olha, para esses que acham que o Holocausto não existiu, basta ir à Polônia ou até à Alemanha, visitar os campos de Dachau, que Mas está há perto... muitos europeus que já estiveram e acham que isso não existe. Não pode achar, porque se eu, por exemplo, visitar Maidan, campo Maidan, que era campo de extermínio e campo de concentração, e o senhor vai ver esses fornos de crematórios, ainda com esqueletos humanos dentro, com cinzas ao lado deles. Ah, essas imagens de filmes? Aqui não é imagem de filme, ele vai ver em foco. Ele vai ver uma montanha lá de cinzas, junto com ossos moídos, porque os alemães aproveitavam tudo, inclusive após a cremação, moíam ossos e junto com cinzas e sacavam e levaram à Alemanha como fertilizante. E vai ver esta enorme montanha, sobre a qual foi erguido um mausoléu. Vai a Auschwitz, onde vai ver vitrines, uma vitrine cheia de muletas, outra vitrine cheia de dentaduras, outra vitrine cheia de sapatinhos de criança, outra com óculos, etc., etc., outra com os recipientes de gás ciclônico que os alemães usavam para matar as pessoas. Que ela vai ver tudo isso em foco, ela não pode dizer que não existiu. Como ela pode dizer que existiu? Que os próprios alemães assumiram a culpa, inclusive recentemente estão fazendo um fundo de 10 bilhões de marcos, cerca de 4,8 bilhões de dólares, para trabalhadores escravos que trabalhavam na Alemanha. Os alemães mesmos, o governo alemão, desde Adenauer, está assumindo a culpa. Mas como pode dizer que são certas pessoas? As são praticamente maldosas, ou nazistas da velha guarda, com saudade, com nostalgia dos tempos de Hitler, ou os jovens que sempre foram rebeldes, que eles sempre são contra, e eles têm aqui uma organização, assim, que eles podem descarregar seus instintos contra... Saiu agora, recente, um livro polêmico, sim, não é, sobre a omissão do líder da Igreja Católica, do Papa Pio XII, na época do nazismo. Como é que foi, como é que o senhor vê esse episódio? Como é que foi o seu relacionamento durante todo esse tempo, durante o Holocausto e depois do Holocausto, com os cristãos? Olha, eu levando em conta que Jesus era judeu e um rabino, e ele pregava amor entre os povos. Ele pregava justiça social. Entretanto, o que aconteceu depois? Ele foi fundador da religião cristã. Em nome dele, quantos milhões de pessoas morreram? Nas fogueiras das Inquisições, pelas espadas das cruzadas, inclusive nos pogroms e no Holocausto. Em nome do Cristo que pregava contrário. Pelo antissemitismo, o maior culpado quem era, o raiz de todo o antissemitismo, em geral, era a Igreja Católica Romana, durante todos os tempos. E o Papa Pio XII não era melhor. O único pronunciamento do Papa Pio XII às suas igrejas, para seus subordinados, padres, cardeais, etc., para ajudar aos judeus, para não permitir o Holocausto, podia poupar milhões de vidas humanas. Mas isso não aconteceu. Foi uma omissão total por parte do Papa. E aqui podemos destacar, de outro lado, os papas João XXIII e atual Papa João Paulo II, que eles estão fazendo tudo para reparar todas as injustiças que foram cometidas pela Igreja. Reparar uma coisa que não tem reparação, porque as vidas perdidas e vidas que aconteceu e os mortos não vão ressuscitar.
muitas vezes estou perguntando, ou eu perdoaria depois o pronunciamento do Papa atual. Eu reconheço o pronunciamento do Papa como positivo. Mas quem sou eu para perdoar? Como eu podia enfrentar essas milhões de pessoas que morreram? O senhor não pode falar por essas pessoas. Eu não posso falar com essas pessoas, eu não posso perdoar. A quem cabe perdoar a estes. Aqui não existe perdão. Reconhecimento, sim. O sofrimento que o senhor sentiu, sim, o senhor perdoa a omissão da Igreja Católica? Não, meu sofrimento, ou que meu sofrimento é um sofrimento que faz parte do sofrimento coletivo. E da família. Porque eu não posso perdoar que eu for ser dado como exemplo que eu perdoei. Eu posso reconhecer a boa vontade da Igreja atual, do Papa atual. Mas perdoar, eu não tenho direito para perdoar. Agora, naquele momento, o senhor encontrou também cristãos ou até membros da Igreja Católica vítimas do nazismo? Olha, eu estou trabalhando muito com assim denominados triângulos roxos. Quem foram os triângulos roxos? Que foram próprios alemães que por motivos religiosos recusavam-se obedecer às ordens de Hitler. Recusavam-se. Quais eram as religiões desses alemães? Acho que Testemunhas de Jeová. Eles recusavam-se obedecer às ordens de Hitler, recusavam-se colaborar e, por causa disso, foram encarcerados nos campos de concentração nazistas. E muitos deles, com a lâmina de guilhotina suspensa sobre suas cabeças ou com corda no pescoço, não assinavam documento na qual se comprometiam a obedecer às ordens de Hitler e desistir da sua fé, de denunciar os seus amigos e seus companheiros, e foram condenados à morte, mas eles não faziam isso. Eu trabalho junto com eles, inclusive provavelmente a exposição que vai ser montada agora no Memorial da América Latina, vou fazer junto com eles também. Eles sempre me convidam como orador principal para seus debates, que são muito alto nível, e foram no Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Segurança Pública no Rio, etc., aqui também no Centro da Convenção, no Rebouças, etc. Eu sempre he colaborado com ele, porque através deles eu estou demonstrando que Hitler não visava só judeus. Ele visava ser todos, fora dos judeus e dos outros, que eram contra seu regime. Como todo regime totalitário e inescrupuloso, visa sempre seus indivíduos políticos. O senhor encontrou, então, os seguidores, os testemunhas de Jeová, que estiveram também presos. Presos nos campos de concentração, distinguidos como um triângulo roxo, porque nós judeus usávamos a estrela de Davi amarela, políticos vermelha, criminosos verde, homossexuais cor-de-rosa e associais preto. Cada uma classe, como a gente pode dizer, tinha outra distinção preto nos campos de quais? Associais. Elementos associais. Considerados pelos alemães associais, pelos nazistas. Porque para eles podia ser associal que não concordava com o regime nazista também. E o senhor, eu volto àquela pergunta, o senhor encontrou dentro da Igreja Católica alguém que apoiasse naquele momento? Olha, a minha esposa sobreviveu à guerra, abrigada por uma católica polonesa na Ucrânia. Sobreviveu. Existia. Mas, infelizmente, a porcentagem destes era muito pequena em comparação com a porcentagem, por exemplo, estou falando da Polônia, da minha terra natal, da porcentagem destes que em troca de 1 quilo de açúcar ou 1 quilo de sal, denunciavam judeus aos alemães. Bom, hoje o senhor tem vários livros sobre o assunto, o senhor fala sobre esse assunto, conta detalhes nos livros e nas entrevistas. Qual é o seu sentimento, olhando para trás, para tudo isso que passou? O
senhor tem hoje mais tranquilidade para falar disso? Não, eu tenho obrigação para falar sobre isso. Não que eu tenha tranquilidade, que me dá tranquilidade é o que passou. Me pode fazer intranquilo com isso que pode acontecer. Tranquilidade não. Mas eu estou cumprindo como minha obrigação, achando que eu tenho resultado. Através das minhas entrevistas, através das minhas palestras, eu estou obtendo resultado. E para mim, quando eu estou falando para jovens, eu sempre agradeço, que quando eles querem me agradecer pela palestra, eu estou agradecendo a eles, que estão me dando a oportunidade. E estou pedindo a eles que eles tornem-se meus porta-vozes para seus amigos e seus familiares, transmitindo o que ouviram e a opinião deles sobre o assunto. Bom, o senhor viu o ser humano no maior sofrimento, talvez dos maiores sofrimentos possíveis, o ser humano, os seus parentes, e o senhor viu também o ser humano do outro lado, transformado em besta fera, sim, cometendo todos os absurdos inimagináveis até. Sim. Não é? O que o senhor pensa hoje da humanidade do ser humano? O senhor acha que melhorou? O senhor acha que tem jeito? A gente nunca pode perder a esperança, mas o senhor não esquece que depois da Segunda Guerra Mundial, a propósito da Guerra Mundial, é desumana, é uma matança sem qualquer razão, além da razão política. O senhor tinha 300 guerras naquela época. O senhor tinha, por exemplo, esses massacres em Kosovo, em Camboja, no Vietnã, na Nigéria, em outros países. Na América Latina? Principalmente agora na África, na Ruanda, e aqui também na América Latina. Que a humanidade, eu acho que a humanidade ainda é desumana. Pode ser que, através das gerações e gerações, tudo muda. Que agora temos menos essas guerras, guerras como era a Guerra Mundial. Temos menos guerras por causa do medo recíproco das armas nucleares. Mas não por causa que a humanidade tornou-se mais humana. A humanidade não é humana. Os interesses políticos e econômicos estão acima das vidas humanas. O senhor acredita que seja possível o ser humano dar certo? Nós não podemos Eu estou buscando a resposta de esperança. Nós não podemos perder a esperança. Gotinha a gotinha faz uma vez o copo transbordar. Vamos ver o que vai dar. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado também para você, que você me deu esta oportunidade para transmitir em parte tudo o que passou e para alertar, para nunca permitir que o mesmo aconteça contra quem quer que seja, por causa da sua religião, da sua procedência ou da sua raça. Obrigado. Shalom. Shalom.